Bom, então, novamente, boa noite a todos e todas. Espero que estejam todos bem nesse frio, né, de Guarapuava, nessa sexta-feira 13, né? Claro que todo mundo preferia estar tomando uma cerveja com os amigos, né? Mas já que temos Covid, ninguém pode ir no boteco. Melhor ter uma aula de lógica mesmo, né? Antes de ir ver aquele filme de terror na Netflix depois com o namorado, namorada ou quem vocês quiserem, tá? Bom, gente, hoje, o que eu quero fazer com vocês? Eu quero que a gente retome, tá? Porque tem gente nova chegando, que entrou nas outras chamadas, enfim, retome os conceitos básicos. Eu vou passar rapidamente algumas coisas que a gente já viu, tá? E aproveita, à medida que eu estiver apresentando isso, para me interromper, que eu paro e volto, explico, detalho, retomo, encontro outro jeito de vocês fazerem entender se tiver alguma coisa que vocês não entenderam, tá certo? E outra coisa que eu também quero fazer hoje, tá? Que eu quero mostrar para vocês, é uma reflexão muito leve, na verdade, não vou aprofundar isso, mas também apontar algumas das razões pelas quais o estudo da lógica importa e pelas quais o estudo da lógica permite, né, obter ganhos, obter um progresso, né, na compreensão racional do mundo, que é útil não apenas na filosofia, mas de modo geral, né, para a discussão racional em geral, tá certo? Então, vejam, vocês se lembram, né, que a gente está estudando lógica. E a lógica eu já disse para vocês, é uma definição que eu já apresentei, mostrei que há outras também, mas a nossa definição operacional é que a lógica é o estudo dos argumentos, né? A lógica estuda essa coisa, essa realidade do mundo, que são chamadas de argumentos, né? E ela tenta examinar, ela tenta avaliar quais argumentos são bons e quais argumentos são ruins. Deixa eu ver se eu consigo me colocar aqui. Isso. Quais argumentos são bons e quais argumentos são ruins. E a gente vai ter um nome especial para cada um desses tipos de argumentos. Argumentos bons serão chamados de argumentos válidos, né? São aqueles que garantem a verdade, e argumentos ruins, aqueles que não garantem a verdade, ou seja, aqueles que permitem que a gente chegue a conclusões falsas, serão chamados de inválidos, tá? Bom, e eu comecei a nossa conversa falando um pouco sobre o que era a filosofia, tá? E eu tentei dar uma definição de filosofia por duas razões. A primeira, óbvia, porque vocês estão chegando no curso de filosofia, embora todos tenham uma ideia, uma concepção prévia do que é a filosofia, que foi aquela que levou vocês a fazerem o curso. Provavelmente, à medida que vocês forem se familiarizando com a disciplina, vão ver que há coisas que são diferentes daquelas que vocês imaginavam, tá certo? Além de dar essa pincelada geral no que a filosofia trabalha, com o que a gente lida, como a gente faz isso, né? Eu tentei dar essa definição para mostrar por que a lógica interessa a filosofia. Na verdade, não só a lógica, mas a linguagem em geral, que é, digamos, a matéria-prima também da lógica. Por que a lógica e a filosofia, por que a lógica e a linguagem interessam a filosofia? Por que não dá para fazer filosofia hoje, em 2021, sem levar a sério as reflexões da filosofia sobre a lógica e sobre a linguagem, tá? E a lógica e a linguagem, então, interessam à filosofia, são fundamentais dentro da filosofia por uma série de razões, tá? A primeira delas é que a própria filosofia é, essencialmente, um discurso argumentativo. Não só dedutivamente, formalmente, logicamente, em sentido estrito, argumentativo, mas é um discurso que é essencialmente argumentativo. Os filósofos tentam convencer as outras pessoas de certas coisas. Os filósofos tentam convencer as outras pessoas que eles estão certos e que os outros estão errados. Quando Aristóteles critica Platão, ele acha que Platão está errado e ele está certo. E ele quer mostrar por que ele está certo, as razões, os motivos, o que garante que ele, Aristóteles, está certo e Platão está errado. E o Platão faz a mesma coisa com o Protágoras ou o Gorgias, e assim o Kant faz isso com o Hume ou Descartes, e a gente faz isso em filosofia até hoje, tá? Fazer filosofia envolve apresentar razões. É claro, vocês vão ver, quando forem ler certos autores, que essas razões, essas justificativas para aquilo que os filósofos afirmam,
adquirem, se revestem de formas muito mais variadas do que meramente a argumentação formal. Há, por exemplo, a busca por definições. Há, por exemplo, o esclarecimento conceitual. Há, por exemplo, a formulação de objeções a teses contrárias, que são argumentos também, mas, enfim, são um outro tipo. E assim por diante. Tem muitas formas diferentes da gente apresentar razões dentro da filosofia. Todas elas podem ser reduzidas à ideia, podem ser reconduzidas, pelo menos, à ideia de argumento, embora não necessariamente a ideia de argumento formal, tá certo? Bom, a definição, só para vocês lembrarem que eu dei de filosofia, era a seguinte: existe que a filosofia era uma disciplina. Disciplina porque ela não é uma ciência, ela não é um conjunto de teses, tá? A gente não pode colocar a filosofia em um manual. Disciplina porque disciplina envolve a ideia de ser uma prática, uma coisa que você faz todos os dias e sempre, e também porque envolve a ideia de seguir certas regras. E, além disso, eu falo em disciplina porque, vocês se lembram, disciplina vem de discere, né? de ser aluno, de aprender. Né? É o discente que faz a disciplina, aquele que está aprendendo, né? Que faz o processo de disciplinar-se para aprender e para estudar. Né? Então, todos esses aspectos estão envolvidos na filosofia. Né? A filosofia é um hábito de pensar, é um certo modo de pensar. A filosofia é um certo algo que não se apresenta pronto, mas que justamente se constrói no processo de investigação. E tudo isso, então, está na ideia de disciplina. Mas que disciplina? Bom, a disciplina que investiga, vocês se lembram, espero que tenham visto as aulinhas, de modo argumentativo, reflexivo e crítico, aquelas perguntas que não são respondidas nem pelas práticas humanas, direito, a medicina, jogar futebol, andar de bicicleta, comprar laranjas na quitanda e assim por diante, e nem pelas ciências. Ciência existe muito amplo para envolver todas as formas de conhecimento de humanidades, exatas, biológicas, o que vocês quiserem. O que sobra, né, é filosófico. Só que o que sobra não é o resto, né, aquilo que não é importante, mas é aquilo que é mais fundamental e que ainda não consegue ser respondido pela ciência. Tá? Uma ideia importante nessa definição de filosofia que eu dou para vocês é que a filosofia é um processo, ela é algo dinâmico. Ela não é simplesmente um resultado. Ao contrário, ela é um fazer, ela é um diálogo, é uma outra forma pela qual eu vou apresentar muitas vezes a filosofia, e é um diálogo que não tem fim, potencialmente. Né? É um diálogo que sempre continuará a se dar. Né? Mesmo que as ciências ampliem imensamente o seu conhecimento sobre o mundo, haverá uma parte do mundo, um certo tipo de questões que não podem ser respondidas pela experiência, pela observação, por pesquisas empíricas e assim por diante. E essas perguntas são perguntas filosóficas, perguntas sobre a natureza da justiça, perguntas sobre como devemos agir, perguntas sobre qual é a natureza última da realidade e assim por diante. Tá? E os filósofos, para darem as respostas a essas perguntas, apresentam suas respostas na forma de argumentos, na forma de um conjunto de afirmações que leva a um outro conjunto de afirmações. Tá? Nesse sentido, então, a lógica é, obviamente, fundamental para a filosofia. Agora, a lógica parece ser fundamental não apenas para a filosofia. A lógica parece estar, digamos assim, entranhada, envolvida na nossa própria existência cotidiana, tá certo? A gente usa a palavra lógica, ou a expressão isso é lógico, tá? Mesmo muito antes da gente entrar em um curso de filosofia e um curso de lógica, né? E a gente associa lógico com uma série de qualidades ou propriedades, né? Clareza, rigor, evidência e assim por diante, tá? Algumas dessas associações estão corretas, algumas não. A gente vai começar a ver um pouco isso aqui. Só um segundo, deixa eu tirar o gato que está. O gato começa a querer sair e fica rondando aqui e atrapalhando. Onde é que eu estava? Então, nem sempre, né, as associações naturais que a gente faz com a palavra lógica correspondem àquilo que a gente vai encontrar quando a gente começa a estudar a lógica dentro da filosofia, tá?
E eu quero dizer isso por uma razão que que eu espero que se torne óbvia ao longo do curso, que para mim é bastante óbvia, mas que talvez para vocês não seja, tá? E que é mais ou menos o seguinte. Bom, toda vez que eu vou fazer uma provinha de final de semestre ou de final de ano, eu coloco algumas questões mais formais, né, sobre os argumentos e algumas mais dissertativas, né? E uma questão que eu sempre coloco, tá? Vão anotando, ou seja, cai na prova, tá? É uma coisa que eu sempre pergunto, nós somos lógicos? Nós, seres humanos, eu, você, Pedro, Luiz Carlos, Poliana, Evelyn, Maricléia, sei lá quem mais, todo mundo que está aí, nós somos lógicos, tá? E eu peço para vocês responderem. Bom, e a resposta certa é sim, nós somos lógicos. E não, nós não somos lógicos, tá? E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte. Se vocês olharem a primeira definição de homem, que se torna célebre na história da filosofia, na história do pensamento, e que até hoje é usada, é aquela do Aristóteles, né? Definição por gênero, diferença, espécie e tal. Bom, que a definição, todos vocês conhecem, é definir o animal, é dizer que o homem é um zoon noetikon, é um animal racional, tá? Homem igual animal racional, tá? E a ideia de que o homem é um ser racional, isto é, capaz de guiar-se por razões, capaz de distinguir o verdadeiro do falso, capaz de separar o certo do errado, ela é onipresente na filosofia ocidental até, pelo menos, o século XIX, tá certo? Nós concebemos o homem como sendo determinado, como sendo essencialmente um ser que é racional, um ser que tem na racionalidade a sua característica principal, aquela que separa ele do restante da criação, do restante do universo, como vocês queiram chamar. Animais não têm racionalidade como nós temos. Pedras, prédios e árvores não têm racionalidade. Estrelas e espaço vazio não têm racionalidade. Quem tem racionalidade é o homem, tá certo? Bom, isso está presente também, por exemplo, em todo o iluminismo, tá? Toda a ideia de razão iluminista pressupõe que a razão é uma coisa que está presente de modo absolutamente igual e idêntico, né, em todos os homens. Se vocês abrirem o discurso do método de Descartes, obra que todo mundo tem que ler no primeiro ano de filosofia, deveria ler no primeiro ano de filosofia, né? Vocês vão ver que a primeira frase é: o bom senso é a coisa do mundo melhor distribuída, né? O bom senso aqui é sinônimo de razão, de capacidade de distinguir o verdadeiro e o falso. E ele diz, olha, é a coisa do mundo melhor distribuída. Todos os homens têm a mesma. Ele vai tirar um sarrinho, na verdade, eu acredito que ele está sendo irônico, vocês podem ver depois lá, tá? Mas a afirmação, ele pode começar o discurso do método dizendo isso porque é uma tese que todo mundo aceita, tá certo? E há um certo sentido em que, de fato, todos nós somos racionais, tá certo? Todos nós temos o que eu chamo de uma racionalidade operativa ou instrumental que faz com que a gente sobreviva no mundo e não morra, tá certo? Nós somos capazes de sermos racionais quando isso envolve, por exemplo, a nossa sobrevivência. A gente aprende, né, que comer arroz e feijão faz bem e comer urtigas ou mamonas faz mal. Como é que a gente aprende? Quando a gente come uma vez, a gente passa mal, quase morre, né? E da próxima vez não faz isso, né? Espero que ninguém tenha essa experiência, mas enfim, alguém passou por isso, tá? A gente aprende que tomadas elétricas dão choque, não é para colocar o dedo. Como é que a gente aprende? A gente aprende colocando o dedo quando a gente é criança na tomada e levando um choque. Bom, depois disso, a gente sabe, né, que se eu não quero levar um choque, então eu não devo colocar, né, a minha mão na tomada. E vejam, nós tomamos decisões o tempo todo, nós fazemos escolhas o tempo todo de modo racional, de modo lógico. Quando vocês saem de manhã e veem o céu nublado e leem na previsão do tempo que vai chover, vocês pegam um par de galochas, um guarda-chuva, uma capa e saem, né? Se vocês querem comprar um carro, vocês vão levar em consideração uma série de fatores que vão determinar que carro vocês vão comprar, o dinheiro que vocês têm,
quantos filhos vocês têm, o que vocês querem, e assim por diante. Se vocês têm uma família grande, que é um carro, e querem, e se você tem uma família grande que é um carro para viajar, você não vai comprar um carro pequeno, um carro, ou sei lá, um carro pequeno, porque não serve para você. Bom, se você vai procurar um emprego, né, você vai avaliar, né, entre as possibilidades, aquilo que convém ou não. Ou seja, é claro que nós, o dia todo, todos os dias, estamos tomando decisões que são racionais, que são baseadas na avaliação de possibilidades, né, que são baseadas em critérios claramente definidos. Mas, ao mesmo tempo, muitas das nossas decisões são tomadas sem qualquer recurso a essa capacidade que nós temos de pensar, sem essa capacidade que nós temos de sermos racionais, tá certo? Tem um autor que a gente vai encontrar mais para frente, quando a gente vai trabalhando com as falácias e com o que eu chamo de psicologia do engano, que é o Daniel Kahneman, tá? Prêmio Nobel de Economia, enfim, prêmio da Academia Sueca de Economia, não é o prêmio Nobel, mas enfim, é o equivalente ao prêmio Nobel de Economia. E o Kahneman tem um livro muito famoso que se chama Rápido e Devagar, em que ele basicamente mostra, né, ele é também, além de economista, um psicólogo experimental, ele mostra, através de uma série de estudos, né, concretos com seres humanos, né, como nós pensamos concretamente. Não é só ele que faz isso, é claro que ele usa, né, uma ampla literatura que vem aparecendo desde o começo do século, tá? Mas ele mostra como nós, na prática, pensamos de um modo que não envolve necessariamente a lógica. Ele distingue no pensamento humano, no processo de decisão do ser humano, dois sistemas diferentes. Um sistema 1 e um sistema 2. Um primeiro sistema é intuitivo, ele é quase que biológico, ele é voltado a resolver problemas muito concretos. Pronto, agora o gato que pediu para sair voltou. Bom, voltado para resolver problemas muito concretos. E veja, esse primeiro sistema, esse sistema rápido, intuitivo, direto, né, de tomar decisões, é aquele que faz com que, por exemplo, a gente tire a mão do fogão quando a gente sente o calor da chama. É ele que faz com que, quando a gente se vê em uma situação de ameaça, né, nosso corpo solte adrenalina, a gente retese os nossos músculos e esteja pronto para ter uma reação. É aquele que faz com que a gente, por exemplo, vá com a cara de alguém ou não vá com a cara de alguém. E assim por diante. Gato, sai! Sai! Para! Perdão. Gato chato. Onde é que eu estava? Bom, é esse sistema, então, que faz com que a gente possa tomar decisões rápidas, quando não há, por exemplo, tempo, né? Quando o nosso corpo não tem tempo de avaliar detidamente todas as possibilidades, tá certo? Bom, e o fato é que, vamos voltar agora para a definição do Aristóteles e pensar na outra parte da definição, tá? Além de nós sermos racionais, nós também somos animais, tá certo? E embora aquilo que o Aristóteles quisesse dizer com isso fosse uma coisa diferente daquilo que nós iríamos querer dizer com isso, felizmente está certo. Nós somos, obviamente, também animais. Além de sermos todos racionais, os seres humanos são todos membros da espécie Homo sapiens sapiens, que é uma espécie biológica, como qualquer outra que habita o planeta. E assim como qualquer outra espécie biológica que habita o planeta, a nossa situação atual é o resultado de um processo longo de evolução biológica. Mais um segundo, vou tirar o gato. Daqui a 10 minutos ele pede para entrar de novo, vou ter que levantar de novo, mas tudo bem. Bom, nós somos, então, o resultado de um processo de milhares e milhares de anos de evolução biológica. Aliás, muito mais se a gente levar em consideração os nossos ancestrais, primatas e até os organismos unicelulares, tá? Mas, enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque, de certa forma, do mesmo jeito que a lógica está gravada em nós, ela está, digamos assim, programada em nós, né? Nós não saímos de chinelo e camiseta regata quando está caindo
chuva e menos 10 graus, né? E assim por diante, né? Do mesmo modo que a lógica está gravada em nós, uma série de outros determinantes biológicos também estão gravados em nós, tá certo? É aquilo que se chamam de vieses cognitivos. É aquilo que se chama de sistema 1, esse sistema de pensamento rápido que faz com que a gente tome decisões rápidas, intuitivas, não reflexivas, não raciocinadas, tá? Está, por exemplo, nas nossas reações físicas que a gente tem diante de certas situações, né? Há coisas que nos deixam nervosos, há coisas que nos deixam felizes e assim por diante. Bom, nós temos todo um sistema de reações biológicas, involuntárias, instintivas, que estão programadas em nós, que estão também entranhadas no nosso cérebro, do mesmo jeito que a capacidade de ser racional também está. Bom, e nem sempre, então, a nossa racionalidade prevalece, tá? Parece, aliás, antes de eu continuar, eu estou falando bastante. Tudo bem até aqui, gente? Dúvidas, perguntas, angústias, esclarecimentos? Então, eu vou em frente, tá? Depois não reclamem que estão perdidos, tá? Sempre aproveitem as chances para perguntar, ok? Bom, muito bem. Se nós, então, somos animais, né? Nós estamos biologicamente programados para tomar certas decisões, fazer certas escolhas, ter certas reações que não são de natureza lógica, de natureza puramente racional. Mais do que isso, nós somos um animal particular, tá certo? Que é o ser humano. E o ser humano, agora está sendo colocado em dúvida, tá? Mas eu vou falar de um jeito meio, enfim, simplificando um pouco, mas o ser humano também é caracterizado por ser, dentro dos animais, aquele que, em relação aos outros, tem, de forma pelo menos muito mais forte que qualquer outro grupo animal, uma cultura, uma sociedade, né? Uma estrutura hierárquica e assim por diante. Nós não somos só animais, nós somos também animais políticos, né? A outra definição que Aristóteles dá para o ser humano, né? Além do zoon noetikon, do animal racional, é o zoon politikon, né? O animal político, né? Nós vivemos em sociedade, nós vivemos em uma cultura, político no sentido de política de Lula, Bolsonaro, não sei o quê, política no sentido de polis, a vida em comum, a vida em sociedade, tá? Bom, nós vivemos em sociedade. E, portanto, nós carregamos, cada um de vocês que chega aqui na minha frente, carrega toda uma carga da formação cultural, social, econômica, religiosa, política, etc., 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 que teve. Nós carregamos preconceitos, tá? Ideias preconcebidas. Preconceito não é só contra raça, cor, religião, o que quer que seja, tá? Preconceito é um preconceito, é uma coisa que nós já temos estabelecido, uma ideia que nós já estabelecemos em nossa mente. Vocês vão ver que todas essas coisas fazem com que nós nos desviemos da razão, nós nos desviemos da racionalidade, tá certo? Por isso eu já disse para vocês, né, que pensar, e melhor dizendo, pensar corretamente, é daquelas coisas que a gente sempre fez, faz naturalmente, e porque sempre fez e faz naturalmente, tende a achar que isso não pode ser melhorado, que não pode ser corrigido. E eu disse para vocês que não é bem assim, porque todas as coisas que a gente faz naturalmente, como andar, correr, nadar, bom, andar, correr, respirar, comer e assim por diante, né? Namorar e assim por diante, podem ser melhoradas, podem ser aperfeiçoadas. A gente pode respirar melhor, a gente pode falar melhor, a gente pode comer melhor. Faz sentido dizer que a gente pode melhorar todas essas coisas, apesar de serem coisas que a gente faz naturalmente. E a mesma coisa acontece com o pensamento. Todos nós pensamos, mas todos nós podemos também melhorar o nosso pensamento. É como o corpo de vocês, né? Não tem aquele famoso adágio dos Jogos Olímpicos gregos, né? Mente sã em corpo são, né? Bom, a
a ideia é um pouco essa, né? Do mesmo jeito que a gente pode treinar e melhorar o nosso corpo para, por exemplo, ter mais fôlego, mais força e assim por diante, nós também podemos treinar e aperfeiçoar o nosso cérebro para a gente ser mais racional, fazer escolhas melhores, se enganar menos e assim por diante. Tudo bem, gente? Bom, disso a gente viu, então, né, que é essencial que a gente estude lógica, porque a lógica permite que a gente resolva uma série de problemas dentro da filosofia, permite que a gente consiga ler os textos da filosofia e entender o que está sendo dito. E agora, estou dizendo também para vocês, a lógica permite que nós nos tornemos seres humanos melhores, né? Menos enviesados, menos preconceituosos, menos irracionais, menos levados por razões que são injustificadas, menos centrados no nosso ponto de vista, na nossa perspectiva e assim por diante, tá? A lógica é também uma build, uma paideia, uma formação, digamos assim, da nossa mente, né? Uma palavra que a gente encontrava nas definições antigas de lógica que a gente viu era falar da lógica como uma arte ou uma técnica, né? Arte no sentido grego de teknē, uma série de procedimentos ou processos que a gente aprende e repete. E o que a gente vai fazer, o que a gente faz em lógica é justamente um pouco ver isso, né? E vejam, do mesmo jeito que a gente precisa de instrumentos para investigar a natureza, a gente também precisa de instrumentos para investigar a nós mesmos, o nosso pensamento, a nossa capacidade de pensar, né? A gente, se quer estudar bactériazinhas, o coronavírus e assim por diante, precisa de microscópios, né? Se a gente quer estudar estrelas, a gente precisa de telescópios. Se a gente quer estudar o que compõe um certo elemento, uma certa coisa, um certo pedaço de rocha, eu preciso de um espectrômetro de massa, né? Para me dar os componentes químicos daquele material e assim por diante, né? Nós usamos materiais, instrumentos, ferramentas, né, para investigar o mundo. E nós também usamos ferramentas para investigar o nosso pensamento. Quais são essas ferramentas? São os conceitos lógicos que a gente vai aprendendo. Argumento, premissa, conclusão, verdade, validade, solidez, né, falácias e assim por diante. Essas ferramentas permitem que a gente veja coisas no nosso pensamento que a gente não percebe naturalmente. Do mesmo jeito que quando a gente aproxima um microscópio da natureza, a gente vê coisas que a gente não veria sem esse auxílio, quando a gente pratica a lógica, quando a gente estuda a lógica, a gente vai perceber coisas em nosso pensamento, né, que a gente não percebia. Nossos vícios, nossos erros, enfim, maus hábitos de pensamento, certo? Então, para que a gente possa fazer isso, a gente tem que ter muito claro, diante de nós, a ideia básica da lógica, que é a ideia de argumento, ou de argumentação, tá certo? E, mais uma vez, apesar da ideia da palavra argumento ser uma palavra que aparece o tempo todo, né, na linguagem comum, nas redes sociais e assim por diante, na maior parte dos casos, ela não corresponde àquilo que a gente chama, que os lógicos chamam, corretamente, tá, de argumento, tá? É um sentido ampliado, comum, tá, que não é aquele correto, tá? É claro que vocês podem usar a palavra argumento em outros sentidos, tá? Mas aqui a gente está trabalhando com um sentido preciso do que é um argumento, que envolve uma série de coisas, tá? A primeira coisa que envolve a ideia do argumento é que argumentos, e vai parecer uma obviedade isso, uma redundância, mas vocês têm que entender isso, argumentos só aparecem em contextos argumentativos. Argumentos são uma parte pequena, uma parte ínfima do uso de todos os dias que a gente faz da linguagem. A maior parte do uso que a gente faz da linguagem não envolve a argumentação. A gente usa a linguagem para pedir uma coisa no restaurante, para se casar com alguém, para comprar uma coisa, para recitar um poema, para flertar no boteco ou no Tinder ou sei lá onde, né? E assim por diante. A gente usa a linguagem para uma série de coisas diferentes que não envolvem descrever o mundo,
chegar de conclusões, de premissas verdadeiras a conclusões verdadeiras. A gente só se engaja em argumentação quando a gente está em um contexto argumentativo, tá? E contextos argumentativos são muito mais raros do que parecem. Um contexto no qual duas pessoas, ou um grupo de pessoas, se coloca frente a frente e examina e avalia suas posições na forma de argumentos, né? É uma coisa que acontece em situações bastante definidas. Um debate no parlamento, a apresentação de um seminário na faculdade, né? Uma discussão, uma audiência pública na Câmara de Vereadores e assim por diante, né? Um artigo de opinião no jornal, tá? Contextos argumentativos são aqueles que exigem argumentos. Muitas vezes as pessoas confundem ou pedem argumentos quando eles não são necessários, quando eles não estão envolvidos, né, na discussão, tá? E veja, uma outra coisa interessante ou importante que tinha naquela definição com a qual eu comecei de filosofia é que a filosofia responde a certas perguntas, tá certo? E veja, a ênfase da definição e a ênfase da tarefa da filosofia está no perguntar e não no responder, tá? Eu espero que vocês, ao longo de 4 anos de curso de filosofia, aprendam pelo menos que, muitas vezes, a maior parte dos casos, interessa mais, ou é mais importante para a filosofia, perguntar, fazer perguntas, fazer as perguntas corretas e relevantes, do que afirmar. Quem simplesmente afirma não faz filosofia. Está fazendo qualquer outra coisa. Pregação, dogma, propaganda, marketing, o que vocês quiserem. Mas fazer filosofia envolve essa ação bastante rara de vocês colocar frente ao interlocutor e se perguntar sobre razões, tá? E vejam, a nossa sociedade, a sociedade contemporânea, brasileira, europeia, mundial, em 2021, é uma sociedade na qual nós não temos o hábito de fazer perguntas, tá? Nós não temos o hábito de perguntar ao outro por quê, tá? E esse momento, esse movimento da pergunta, o movimento do porquê, é o que é essencial em filosofia, é o que é essencial no processo de apresentar razões. Pensem nas situações cotidianas de vocês em que vocês ouvem a pergunta por quê. E pensem no que vocês fazem. Pensem no tipo de resposta que vocês dão. Nesse caso, muitas vezes, provavelmente vocês estão sim engajados em um contexto que é argumentativo, tá? Chega, por exemplo, a amiga para você e fala: "Ai, amiga, eu conheci um boy na balada, mas eu não sei se eu devo ficar com ele, né? Porque ele é assim, assim, assado, né?" E aí você fala: "Ah, não, mas eu ouvi falar que não sei quem conhece ele é um pilantra, então não sei o quê. Ah, mas ele também é legal, é bonitinho, não sei o quê." Vocês apresentam razões, tá certo? Quando a gente senta na mesa do boteco e fala: "Ah, tem que recuar o cara, tirar ele de volante, deixar ele de zagueiro." Por quê? Né? Ah, porque ele está muito lento, não consegue mais fazer lançamento, então é melhor ele ficar fixo lá atrás, né? Bom, a gente dá razões. Agora, pensem o quanto é raro a gente ouvir perguntas do tipo: por quê? Por que razão? Por que você acha isso? Por que você acredita nisso? A maior parte das vezes, quando alguém afirma alguma coisa para a gente, a nossa reação mais imediata é apresentar não argumentos, mas apresentar uma opinião, apresentar uma reação. E isso fica muito claro, por exemplo, nas redes sociais, tá? Nas redes sociais, as pessoas às vezes falam: "Ah, argumento ótimo seu, né?" Ironicamente, o seu argumento é uma droga, né? Você vai ver, né? Quando vocês vão ver depois que estiverem estudando lógica, na maior parte das vezes que aquilo lá não envolve de modo algum um argumento. Não tem um argumento que está sendo dito lá, né? Se eu falo: "Eu gosto do político X", né? E aí você me responde: "O político X é ladrão?" Você não está argumentando. Um está dizendo: "Eu gosto de tal político", está afirmando uma coisa, dizendo uma coisa, né, colocando uma tese sem argumentos que a sustentem, e o outro também está simplesmente dizendo, afirmando uma coisa sem colocar argumentos que o sustentem. Está exprimindo o sentimento íntimo, interior dele, tá? A gente mais para frente vai ver que
para que haja, de fato, discussão, debate, né, intercâmbio de ideias, busca comum e racional pela verdade, irracional, tá? Busca comum e racional pela verdade, uma série de requisitos tem que estar atendidos. E esses requisitos raramente se verificam na vida real, tá? A gente tem que, por exemplo, dar o mesmo significado às palavras que a gente usa. A gente tem que aceitar as mesmas regras e os mesmos critérios daquilo que conta como prova ou não que o nosso interlocutor. A gente tem que se colocar de acordo sobre aquilo que vale ou não vale na nossa demonstração, na nossa argumentação. E nunca isso acontece, né? Quando vocês começam a discutir com alguém com quem vocês discordam, vocês não vão primeiro começar a falar, bom, vamos ver naquilo que a gente concorda para que a gente possa ir em frente. Tá? Mas um argumento ou argumentação é justamente buscar aquilo no que a gente concorda. Tá? O que eu quero dizer com isso? Lembre-se do argumento que a gente sempre usa para dar exemplo. Todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Por que esse é um bom argumento? Esse é um bom argumento porque todo mundo concorda com as duas afirmações iniciais, concorda com as duas premissas. Tá? Ninguém vai dizer, não, o Sócrates não é homem. Ou ninguém vai dizer, não, eu conheço pelo menos uns 3 caras imortais, né? Lá na Vila Bela tem vários, né? Não, a gente concorda que todos os homens são mortais e a gente concorda que Sócrates é homem. E porque a gente concorda nessas coisas que o argumento é forte. Porque se a gente concorda nisso, não tem como a gente não concordar, né? Que Sócrates é mortal, tá? Na maior parte das discussões que a gente vê hoje em dia, como é que chama? A divisão, né? O ponto de cisânia, né? Separação, é muito anterior a isso. Não há concordância sequer quanto às premissas que nós podemos adotar, tá certo? Isso é muito claro na nossa política brasileira hoje em dia, né? O debate não é sobre o que decorre dos fatos, mas o debate é sobre os próprios fatos, né? Um certo grupo afirma uma coisa e o outro grupo afirma outra coisa, né? Um debate sobre fatos não é um debate argumentativo, né? Porque para argumentar nós temos que ter pontos de partida em comum. Se nós discordamos sobre os fatos, nós não temos pontos de partida em comum. Por isso que é tão difícil, né? Por isso que a gente fala tanto de polarização, né? De que tem uma bolha que não escuta uma outra bolha, né? De que aquele outro cara está maluco e está fora da realidade e eu estou certo, né? Bom, isso tem a ver com o fato de que nas nossas sociedades nós deixamos de lado a tarefa de argumentar, de buscar razões, de perguntar por razões, tá certo? Tudo bem, gente? Eu estou falando, tá? Mas quando vocês quiserem perguntar, podem abrir o microfone ou podem levantar a mãozinha. Levantar a mãozinha não tem aqui. Podem... Ou tem? Não, acho que não tem. Podem mandar uma mensagem, tá? Que eu paro e volto. Ok? Então, vamos lá. E veja. Pode parecer um pouco abstrato ou distante isso que eu estou querendo dizer, mas isso é profundamente importante e tem consequências sérias nas nossas relações mais diretas e mais próximas, tá? O processo que a gente leva a cabo em filosofia de perguntar por razões, de perguntar pelos porquês e assim por diante, é um processo que permite a compreensão do outro, tá certo? Nós somos seres humanos e nós nos relacionamos e convivemos com outras pessoas. Outras pessoas são opacas em um primeiro momento a nós. Se vocês me conhecerem na rua, nós nos conhecemos por um amigo em comum, fala, ó, esse aqui é o Ernesto, ó, esse aqui é o João, né? Eu falo, ó, muito prazer, tal, né? Nós nos conhecemos apenas superficialmente, né? Enquanto eu sei que essa pessoa existe, eu sei e o outro sabe que eu existo. Mas compreender, ou seja, saber quem é o Ernesto, ou saber quem é
o João, saber quem é o seu parceiro, a sua parceira, o seu amigo, a sua amiga e assim por diante, envolve o processo de perguntar e por razões e de dar razões. O processo de dar razões é aquele que permite que as outras pessoas compreendam as nossas motivações, os nossos valores, as nossas nossos objetivos, nossos pressupostos e assim por diante, né? Veja, nós muitas vezes temos essa fronteira, então, entre as pessoas, que justamente pode ser resolvida, pode ser pelo menos mitigada, né, minimizada por esse processo de compreensão, por esse processo de pedir razões, tá? Agora, por que eu estou dizendo isso também aqui hoje para vocês, tá? Porque uma outra compreensão equivocada que a gente tem da lógica, do uso da lógica, também, às vezes, do que é fazer filosofia ou defender uma posição filosófica, tem a ver com a noção de debate, tá? Vocês já devem ter visto pessoas dizendo, o fulano debateu com o cicrano, né? Deveriam fazer um debate entre os dois para ver quem é que tem razão, né? Você não quer... Ele fugiu do debate, né? Ele não quer... Outra palavra que também está associada com debate é discussão, tá certo? Enfim, discussão tem uma conotação mais pejorativa ainda do que um debate, né? Quando você fala que discutiu com alguém, não tem mais sentido original de você conversar com alguém, né? Mas tem o sentido de ser uma coisa, uma briga quase, né? Eu bati boca na fila do mercado ou na rua com o tal sujeito, né? Bom, mas vejam só, um debate, uma discussão, uma palavra mais neutra, um diálogo, não deve ter esse caráter antagonístico, esse caráter erístico, né? As metáforas que as pessoas usam para falar de debate ou de discussão são péssimas, tá? As pessoas veem o debate, por exemplo, como um confronto, uma luta, né? Um embate, uma guerra entre posições ou argumentos. Quando você entra numa discussão, considerando a discussão, avaliando a discussão como sendo uma guerra na qual alguém tem que vencer, na qual o outro é o seu adversário, ou pior ainda, o seu inimigo que tem que ser derrotado e, melhor ainda, aniquilado, né? Você não está no domínio da discussão racional, não está no domínio da argumentação. Você está em outro domínio. Você está no domínio da exibição, você está no domínio da performance, você está no domínio de buscar reconhecimento pelos pares, tá? Que são ações que não envolvem argumentação. E isso, vejam só, nas redes sociais fica muito claro, né? Quando as pessoas apresentam lá uma posição qualquer, o outro responde, né? Uma linha qualquer, uma tirada qualquer, e aí o pessoal começa, né? Lacrou, né? Pô, jantou cedo, não sei o quê, né? Pô, esse lacrar, né? A ideia de fechar o caixão, né? O jantou cedo, acabou, né? Bom, não tem mais o que fazer depois. É o contrário da ideia de debate, de discussão, tá certo? Se o debate foi lacrado, é porque alguém desistiu dele, tá certo? O debate, a discussão, o diálogo envolve justamente a ideia desse processo contínuo e potencialmente sem fim, aberto, né? De encontro e avaliação de razões, tá certo? E por que é aberto? Por que não tem fim? Não chega uma hora em que alguém tem razão? Bom, provavelmente deveria chegar, mas acontece que a gente sempre pode verificar aspectos novos que a gente está discutindo. Aspectos que não foram pensados podem aparecer para nós e assim por diante, né? Então, potencialmente, mesmo a questão que está resolvida, sedimentada, está aberta à discussão, tá certo? Tudo isso que eu venho dizendo, é para tentar mostrar para vocês que, no final das contas, a lógica tem uma função prática muito grande, tá certo? Apesar de ser, talvez, a mais abstrata e mais árida das disciplinas filosóficas, tá certo? Muitas vezes também vocês vão ouvir falar justamente para evitar esse uso antagonístico, esse uso lacrador da lógica, né? A gente vai aprender, por exemplo, o que são falácias lógicas, que são erros de pensamento, né? E as pessoas brandem erros de pensamento, falácias contra os seus interlocutores,
como se brandissem uma arma ou uma espada para cortar a cabeça do outro, né? Ah, você tem uma falácia, então tudo que você disse é uma bobagem, logo eu tenho razão. Vocês vão aprender que não é assim que funciona. Porque do mesmo jeito que vocês vão aprender que é necessário reconhecer os erros na argumentação do seu interlocutor, vocês também vão aprender uma coisa muito importante que se chama princípio da caridade. Melhor ainda, princípio da caridade hermenêutica ou argumentativa, que é a regra que exige da gente que a gente sempre faça da posição do nosso interlocutor aquela mais razoável, mais forte, mais bem elaborada possível. O que a gente faz, ao contrário, é sempre ridicularizar e diminuir a posição do adversário, tá certo? E isso faz o quê? Interdita o debate, interdita a discussão. Por quê? Porque todas as regras, todos os aspectos que eu estou mencionando não se verificam. Não há pressupostos em comum, não há vontade sincera de compreender o outro, né? Não há vontade sincera de entender as razões do outro e chegar a pontos em comum, tá? Um exemplo muito óbvio disso, na sociedade contemporânea, no Brasil de 2021, talvez mais ainda, é, por exemplo, a discussão sobre o aborto, tá? O aborto é uma questão ética importante, delicada, que vocês vão estudar lá quando forem ter a disciplina de ética com o professor Marciano mais para frente, tá? Não me interessa aqui o debate em si, mas me interessa mostrar para vocês, ou que vocês pensem um pouco, por que que o debate não anda? Porque aqui nenhum dos dois lados parece conseguir fazer com que o outro lado se mova uma polegada, tá? Primeiro, porque aqueles que são a favor da liberação do aborto e aqueles que são contra a liberação do aborto, ou pela proibição do aborto, inclusive em casos em que é liberado pela lei brasileira, eles, primeiro, normalmente estão discutindo de pontos de vista diferentes, né? Os argumentos, digamos assim, a favor da liberação do aborto são argumentos de natureza de saúde pública, de natureza das liberdades individuais da mulher, que tem a ver com questões pragmáticas a respeito de dor e sofrimento, numa abordagem utilitarista, e assim por diante. Os argumentos do outro lado, do lado que defende, que é contra o aborto, e assim por diante, são argumentos de caráter, muitas vezes, religiosos. Quando não são religiosos, são também de caráter metafísico, porque tem a ver, por exemplo, com uma certa concepção de pessoa, com uma certa concepção de ser humano, uma certa concepção de dignidade humana, e assim por diante. Os dois lados estão discutindo coisas diferentes, tá? E vejam, a linguagem que é utilizada na discussão, ela também permite, mais do que isso, ela incentiva a divisão, tá certo? Pensem no modo como cada um desses dois lados se apresenta. Um lado se apresenta como sendo pró-vida, né? Eu defendo a vida, eu sou contra o aborto. O outro lado se apresenta como sendo pró-escolha, eu sou a favor da liberdade de escolha, né? Ou pró-liberdade, né? Bom, vejam, é claro que esses rótulos, esse modo de se apresentar, ele é, do ponto de vista de uma análise lógica do que está envolvido, enganoso, né? Uma coisa que vocês vão aprender é que a linguagem, ela tem um poder tremendo. A linguagem nos enfeitiça, a linguagem nos guia. A linguagem que a gente usa, a linguagem com a qual a gente apresenta as nossas ideias, ela própria molda as nossas ideias, né? E essas duas posições mostram isso de modo muito claro. Cada uma delas quer se apresentar como sendo aquela mais razoável, né? Pró-vida. Bom, a favor da vida. Quem é contra a vida, né? Ninguém, nem que defende a liberação do aborto em uma série de casos, é contra a vida, né? Eu sou a favor da morte, eu quero que todos morram, ninguém mais exista na Terra. Isso não existe, né? Bom, é claro que o outro lado não é contra a vida, o pró-morte, que é o que pró-vida supõe, né? Assim como, do outro lado, quando você fala que você é pró-liberdade ou pró-escolha, tá certo? Você também está dizendo o quê? Que o outro lado é contra a liberdade, ele é tirânico, ele quer impor aquilo que a mulher deve fazer, né? Ele quer tirar o direito da mulher de escolher e assim por diante, tá? Não me interessa
o debate. O que eu quero que vocês pensem como o modo como está colocado, por exemplo, o debate sobre o aborto impede qualquer tipo de avanço, porque os dois lados simplesmente estão separados por um vácuo, uma fronteira, né, que não há como ser transposta na situação atual. O que a gente aprende, né, fazendo filosofia, por exemplo, é justamente ver onde é que está o erro, ver onde é que está o problema desse tipo de discussão. Por isso, também, uma coisa que eu disse para vocês, que a gente vai voltar mais para frente nisso, é que a gente sempre tem que distinguir a forma lógica de um argumento da forma gramatical de um argumento, né? Uma coisa é você se apresentar como pró-vida ou pró-escolha, tá certo? Outra coisa é você dizer, de fato, o que essa posição significa, né? Uma coisa, ou ainda, percebam, a gente pode apresentar uma mesma afirmação com matizes, com tons muito diferentes, dependendo das palavras que a gente usa, né? Eu posso dizer, por exemplo, né, o funcionário do INSS não quis me dar aquela guia da qual eu precisava. Ou eu posso dizer, aquele burocrata do INSS não quis me dar a guia da qual eu precisava. É claro que em um caso é neutro e no outro é negativo, né? Eu posso falar, por exemplo, de o nosso governador ou presidente, tá? Ou prefeito. O nosso prefeito, nosso governador. Ou posso falar de o nosso líder, né? Ou líder dessa cidade, deste estado, deste país, né? Vejam que eu estou me referindo à mesma coisa, né? Um sujeito que tem um certo cargo. Mas, obviamente, o modo pelo qual eu faço isso implica associações muito diferentes na nossa mente, né? Implica ideias diferentes na nossa mente. O que a gente faz em lógica também é, então, tirar essa treliça, esse arcabouço, né, gramatical e tentar chegar, digamos assim, no núcleo, na estrutura, no esqueleto lógico dos nossos argumentos. Tá certo? Eu ia também, assim, eu estou dando exemplos contemporâneos, tá? Falando das redes sociais, da internet, debates que aparecem todos os dias, tá? Mas não pensem que isso é uma coisa da qual os filósofos deram conta, né, no século XXI, tá? Eu ia ler para vocês, eu não imprimi ele, então não tenho ele aqui fácil. Uma passagem do Gorgias, tá? O Gorgias é aquele personagem que dá título a um dos diálogos do Platão, um sofista antigo, né? Ele tem um diálogo, uma passagem muito bonita, depois eu acho que posso ter para vocês no Moodle, tá? Na qual ele justamente fala que com a linguagem a gente é capaz de fazer tudo, a gente é capaz de provocar a felicidade, a alegria, a satisfação e é capaz de provocar a guerra, a angústia, a raiva e assim por diante, tá certo? E são as palavras que fazem isso, é a linguagem que faz isso. Por isso a gente tem que se desfazer da forma gramatical, desse aspecto sedutor, encantador, enganador das palavras e nos focar naquilo que está por trás disso. Qual é esse texto, professor? Qual é o nome do texto? É o Elogio de Helena, do Gorgias, tá? Elogio de Helena, do Gorgias. É uma passagem do Elogio de Helena. Eu acho que é do Elogio de Helena, se eu não me engano, que é o... Mas é o Elogio de Helena, do Gorgias, tá? O Gorgias, é um texto muito interessante, tá? Podem ler, vocês estão falando da antiga, provavelmente o professor Juliano deve conhecer esse texto, talvez às vezes até trabalhe, não sei, mas é um texto muito importante porque é um dos poucos textos que a gente tem de um sofista, né? Que sobreviveu, né? Porque depois o Platão sofista virou xingamento, então quase tudo se perdeu, né? Então esse elogio de Helena é um dos poucos textos que a gente tem, e é um texto que, mais do que ser sobre a Helena, né? É um texto sobre o poder da linguagem, o poder da retórica, tá? Tudo bem, gente? Campanha política nunca é racional? Não, uma campanha política não é racional, não envolve argumentos. Você, numa campanha política, você explora os afetos, né? Como qualquer campanha publicitária. Campanhas publicitárias são 90% afetos, 10% razão, né? Por isso que as pessoas põem cerveja, mulheres peladas para vender qualquer coisa, né? Enfim,
porque não apela ao nosso lado racional, apela para a nossa emoção, né? Por isso que as pessoas põem celebridades, tá? Existe uma coisa que se chama, existe um viés cognitivo, por exemplo, que se chama efeito halo, tá? O halo é aquele círculo que fica, por exemplo, em volta da Lua quando vai chover, né? Aquela coisa que paira em volta de alguém, é um halo, aquela coisa meio fantasmagórica que tem em volta de alguém. Bom, psicólogos fizeram pesquisas, tá? E eles provaram que a gente acredita mais em pessoas bonitas, tá? A gente acha que pessoas bonitas falam a verdade mais do que pessoas feias. Se eu vier aqui e for defender qualquer coisa para vocês, tá? Por exemplo, que vacinas são eficazes e vocês têm que se vacinar, isso é verdade, tá? Vacinas são eficazes, vocês têm que se vacinar. E for eu, o Ernesto, tá? Com meus cabelos, minha barba branca, meus quilinhos a mais e assim por diante, né? Bom, provavelmente vocês vão receber isso de uma certa forma, né? Se aparece aqui o Brad Pitt ou o Rodrigo Hilbert ou a Megan Fox, né? Falando a mesma coisa para vocês, né? A gente prova empiricamente, né? A gente faz testes, né? Coloca pessoas, vendo uma pessoa bonita falar e pessoas vendo uma pessoa feia falar, né? As pessoas tendem a ter muito mais confiança em pessoas bonitas, né? Por que não tem pessoas feias na publicidade? A publicidade não apela para a nossa razão, apela para a nossa emoção, tá? E a publicidade, a propaganda, marketing, todas as coisas apelam para o nosso lado irracional, tá certo? Inclusive quando aparentemente apela para a racionalidade, né? Uma coisa que é sempre que sempre, por exemplo, as pessoas usam é falar, não, mas isto são dados, tá? Não, mas está comprovado cientificamente, tá? Como se fossem simplesmente salvo-conduto para quem tivesse que aceitar aquilo, né? Muitas vezes, quando as pessoas falam que é o que está provado cientificamente, elas vão ver qual é a pesquisa que baseia aquela afirmação. Não há pesquisa nenhuma, o cara está chutando, né? Muitas vezes, quando o cara... Enfim, esse tipo de afirmação grandiloquente é aceitável na publicidade, na propaganda, não é aceitável, né, em uma discussão racional, tá certo? E você pode imaginar que a campanha as campanhas políticas raramente são racionais, né? Se eu perguntar para vocês, né, se vocês leram o programa do candidato no qual vocês votaram na última eleição, para presidente, por exemplo. Quem votou no Bolsonaro leu o programa dele? É curtinho, era bem curtinho. Quem votou no Haddad, leu o programa do Haddad? Isso era mais comprido. Leu? Não leu. Quem votou no Ciro, leu aquele programa, aquele projeto enorme lá que ele fez, assim, que é um livro, né? Não lembro mais o título, não sei o quê. Não leram, tá? Vocês não leram. Não, pode ser que tenha alguém aí que seja exceção, fala, professor, eu li, tá? Mas uma sala de 30 alunos vai ter 29 que não leram, tá? Nossa discussão política não é... Ó, tá vendo? Sempre tem um. Então, mas as pessoas, a gente não se pauta nesses aspectos, né? A gente não vai, as pessoas não vão num debate, né, para candidato à presidência com o programa do outro na mão, né? Infelizmente, tá? Deveriam, né? A gente deveria saber o que defende o candidato no qual a gente está votando, mas não, tá? A política é o domínio dos afetos, tá? É um domínio no qual a gente decide muito mais pela intuição do que pela razão, mesmo que a gente justifique racionalmente. Um monte de gente que não votou no Bolsonaro não por qualquer razão elaborada, mas porque não ia com a cara do sujeito, assim como um monte de gente que não votou no Haddad, ou no Ciro, ou no Daciolo, ou sei lá, em qualquer, fez isso porque simplesmente o santo não batia, né? Você não gosta da pessoa, né? Nossa política é movida pelos afetos, né? Eu fico irritadíssimo com certas coisas que aparecem por aí, né? A gente são nossas emoções são despertadas, né? Bom, porque não estamos no domínio do racional, tá? Com isso, tá? Deixa eu já pegar isso de gancho, né? Como diria um pirata, né? E passar também apontar uma coisa que é interessante para vocês, tá? Eu estou falando aqui de emoção, de não, enfim,
de a gente apelar ao irracional, tá certo? E não ao nosso lado racional e não irracional, tá? Mas tem uma confusão que eu quero desfazer, tá? E que a gente sempre, na qual a gente sempre cai, e eu mesmo acabei de cair um pouco nela, tá? Que é quando a gente opõe razão de um lado, o pensamento frio, calculista, né? E a emoção do outro, né? Pensar, agir pelo coração. Siga seu coração, miga, vai lá, né? Bom, o que é isso, tá? Isso é uma ilusão, tá? Isso é uma confusão. É claro que motivos, razões são de ordem diferente de emoções, sentimentos, paixões e assim por diante. Mas isso não significa dizer que, pela sua natureza, emoções, paixões, sentimentos, afetos são irracionais, tá certo? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: as nossas emoções guiam a nossa razão. E a nossa razão controla e determina as nossas emoções. Uma não é separada da outra. Uma depende e reage e se interliga à outra. E o fato da nossa razão estar interligada à emoção não torna a nossa razão irracional. Gente, sem discussões políticas no chat, tá? Por favor, tá? Vamos, depois aqui vai chegar o MEC com a escola sem partido, vai prender a gente, tá? Então, vamos deixar isso de fora. Bom, está dizendo, então, que razão não se opõe à emoção, tá? As nossas emoções são, sim, motivos perfeitamente legítimos para guiar as nossas decisões racionais, né? Se você vai casar com alguém, eu acho que é fundamental que você goste dessa pessoa, você tenha amor, paixão, sentimento por ele, né? A gente não casa com a pessoa porque a gente fala, não, eu vou avaliar aqui as razões racionais. Ele tem um Celta 2008 a álcool, ele tem um emprego de concursado na prefeitura, né? Ah, a mãe dele é chata, mas o pai é legal, né? Bom, eu vou casar com ele então, ou não vou casar. Bom, não é assim que a gente faz, não é isso que a gente leva em consideração. Pelo menos não é só isso, né? A gente leva em consideração o nosso afeto, né? Se vocês sabem que tem medo de altura, ou de escuro, ou de falar em público, né? Vocês podem tomar uma decisão racional a partir desse reconhecimento. Vocês podem, por exemplo, decidir fazer uma terapia para aprender a perder a timidez ou enfrentar alturas e assim por diante, né? As nossas emoções fazem parte, né, das razões, né? As emoções compõem o domínio, o universo das nossas razões. A gente não é amigo de alguém porque a gente não gosta dele, ele não se sente bem com aquela pessoa. E a gente é amigo de certas pessoas porque a gente se sente bem, tem uma ligação, uma química, o que vocês quiserem chamar, né? Bate o santo com o outro, né? E é claro que a gente tem que levar isso em consideração quando a gente age, né? As nossas emoções guiam as nossas decisões. Quando a gente compra uma calça, ou uma roupa, ou um carro, sei lá o quê, é porque a gente também acha isso bonito, ou porque a gente vai ficar feliz quando vai fazer isso, e é bom a gente ficar feliz de vez em quando, e se eu tiver que gastar R$100 ou 200 para isso, nesse momento é uma boa opção. As emoções fazem parte do domínio das razões, não devem ser consideradas, elas não se opõem uma à outra, tá certo? Se vocês forem velhos ou nerds, tá? No meu caso, eu sou os dois. Quando nerd era ser nerd de verdade, né? Hoje o sujeito joga videogame 20 horas por dia e vira nerd, né? Na minha época, não. Nerd era o antigo CDF, a gente estudava bastante e não tinha amigos, tá? Bom, tá? Professores, em geral, costumam ser assim, né? No ensino médio, tá? Bom, tinha um programa que era Star Trek, né? Suas várias encarnações. E no Star Trek, que talvez você conheça nos filmes mais recentes, tá? Tem um personagem que é o nosso amigo Dr. Spock, né? E o Spock, que é aquele vulcano, né, de orelhas compridas, ele é apresentado como um ser que é puramente lógico, ele não tem emoções, né? Supostamente. Bom, é impossível isso. Um ser sem emoções é um ser que não seria capaz de tomar decisões, né? Existe um famoso exemplo dentro da filosofia, que é o asno de Buridano. Não sei se vocês já ouviram falar disso, tá? O que é o asno de Buridano? O asno de Buridano, o burrinho de Buridano. Buridano era um filósofo, João Buridano, um filósofo medieval francês, século XIII, por lá, né?
ele diz, olha, eu tenho um burrinho, esse burrinho aqui, ele é um burrinho racional, né? E ele está com fome e está com sede, está com muita fome e está com muita sede. E aí, o que eu faço? Eu pego ele, coloco ele aqui num campo, né? Eu coloco a mesma distância dele, um pote de água e um pote de comida, né? De feno, de ração, sei lá o quê. E aí, ele vai ter que decidir qual ele vai primeiro. Se ele tem tanta fome quanto sede, racionalmente, não há nenhuma razão para ele escolher primeiro um ou primeiro outro, né? O que o nosso ato de buridano meramente lógico faz? Ele morre de fome e de sede entre essas duas opções que estão ao alcance dele, né? Por quê? Porque a sua vontade, aquilo que tem a ver com aquilo que determina as suas decisões, esse aspecto irracional que determina certas decisões nossas, não funciona. É claro que às vezes a gente tem que tomar decisões independentemente de haver razões ou motivos puramente lógicos para elas. Razão e emoção não se opõem. Um ser puramente emocional certamente não é racional, mas um ser puramente racional, sem emoções, é impossível, tá certo? Então, essas oposições, tá? Razão de um lado, emoção do outro, é bobagem, tá? É caricatura, tá? Não caiam nessa e a gente tem que entender... quem é que está falando? Sim, é bem antigo. Eu tenho uma hora que eu tenho que reciclar as minhas referências, né? Porque eu faço referências em sala de aula que ninguém mais conhece, né? Eu falo Denorex, aquele que parece, mas não é, ninguém sabe o que é, né? Enfim. Bom, Tostines, né? O dilema de Tostines, vende mais porque é mais fresquinho ou é mais fresquinho porque vende mais, né? Um ótimo exemplo de paradoxo, né? Bom, ninguém mais sabe o que é Tostines, né? Tá bom, gente? Bom, isso então, para a gente agora fechar e voltar ao nosso ponto de partida, então, que são os argumentos e por que a gente está estudando argumentos aqui na disciplina de lógica. O que são argumentos, tá? A gente já tem uma definição de argumento, já aprenderam o que é um argumento, tá? Vocês sabem que o argumento é uma certa estrutura linguística que é composta de certas proposições, né, que se chamam premissas, cuja verdade garante ou determina necessariamente a verdade de outra proposição, de outra afirmação, que se chama conclusão, tá? Agora, além de vocês saberem isso, o que eu tentei mostrar hoje para vocês é que isso aí corresponde a momentos muito concretos e muito reais da nossa vida de todos os dias, do nosso crescimento, da nossa sobrevivência, da nossa evolução e assim por diante, tá? Quando nós conversamos com alguém e perguntamos por quê, nós estamos, basicamente, num processo de buscar por argumentos. Quando a pessoa fala por isso, você fala, não, você não deveria fazer isso, né? A pessoa quer comprar um carro usado, tem 30 mil, ela pode comprar como é que chama, popular, 1.000, né? Com 5 anos de uso, ou ela pode comprar uma Mercedes 97 linda, turbo, né? Que custa 30 mil. Bom, por que ela não tem... Você vai falar para ela, meu amigo, não compra a Mercedes, você não vai ter dinheiro para manter esse negócio, ele vai quebrar depois de 3 dias, tá? Você precisa do carro para trabalhar, para levar a família na escola e assim por diante, compra um carro mais simples que não vai te dar problema. A gente está argumentando, a gente está no domínio das razões. Quando a gente fala, olha, você não deveria votar no Bolsonaro, ou no Ciro, ou no Lula, ou em qualquer que seja, por tal e tal coisa, ou você deveria votar no Bolsonaro, no Lula, ou em quem quer que seja, por tal e tal razão, por tal e tal motivo, por isso, nós estamos no domínio argumentativo, tá certo? E o problema é que, muitas vezes, a gente acha que a gente está nesse contexto argumentativo e a gente não está. A gente está fazendo outras coisas. Por que a gente acha que está fazendo outras coisas? Porque a gente está se deixando levar pelo sistema 1, por aquele modo intuitivo de pensar. Porque a gente está usando a linguagem no seu aspecto emocional, no seu aspecto de despertar certos sentimentos, no seu aspecto de despertar valores positivos ou negativos, né? A gente está usando as nossas afirmações, isso é típico das redes sociais, tá? Muitas vezes a gente afirma coisas, defende posições
nas redes sociais, não simplesmente porque a gente quer convencer o outro disso, mas, por exemplo, para marcar o pertencimento a uma categoria ou uma classe, né? O cara que vai lá xingar o Lula, ele está fazendo isso quando ele faz isso, uma das razões para isso é para se afirmar como patriota, conservador, cidadão de bem, né? Aí o cara que vai lá e defende o Lula e xinga o Bolsonaro, ele está fazendo isso não para convencer o eleitor do Bolsonaro a votar no Lula, ele está fazendo isso para se colocar como sendo antifascista, democrata, pela justiça social e não sei o quê, e se distanciar do outro grupo, né? Uma imensa categoria de afirmações ou de opiniões que a gente carrega todos os dias tem a ver justamente com esse jogo, por exemplo, de pertencimento ou exclusão social, né? Quando a mãe de vocês fala para vocês, quando vocês falam para a mãe de vocês, eu quero fazer isso porque está todo mundo fazendo, né? E a mãe fala, mas você não é todo mundo, né? Se todo mundo jogar na ponta, você não tem que se jogar também, né? Bom, por que isso é tão forte no adolescente, né? Esse movimento? Porque pela linguagem, né, pelas afirmações, pelas opiniões, a gente constrói pertencimento, a gente constrói identidades, né? Vocês vejam como os grupos políticos na rede usam vocabulários que são totalmente diferentes, né? O tipo de linguagem de um grupo é diferente do outro grupo, né? Por quê? Porque a linguagem não está servindo a função de comunicar, porque ela é opaca, ela não é porosa ou transparente para o outro grupo. A linguagem está servindo apenas a função de marcar uma posição, marcar um pertencimento, marcar uma identidade, tá certo? Bom, eu estudar lógica, o que eu quero fazer com vocês, que a gente vai fazer, vai ser tentar desfazer todos esses feitiços, desfazer todos esses erros comuns nos quais a gente cai, tá? Wittgenstein e também Frege, antes deles, dois grandes filósofos, dois grandes lógicos do século XX, diziam que a função da lógica é desfazer o feitiço da linguagem. A linguagem nos enfeitiça e a gente fica literalmente encantado, enfeitiçado por ela, do mesmo jeito que alguém que foi colocado para dormir ou foi colocar um elixir do amor para que ele se apaixonasse por alguém, está enfeitiçado, encantado contra a sua vontade, não é o que ele escolheu fazer. A linguagem também nos enfeitiça, a linguagem também nos aprisiona, porque a linguagem nos encanta, nos seduz, tem, já dizia a Cecília Meirelles, né? Ai palavras, que estranha potência vossa, né? Porque as palavras têm uma força imensa. E o que a gente quer fazer um pouco é tirar a força das palavras, tirar a força de todo esse aspecto expressivo, emocional, subjetivo da linguagem e tentar focar em outra coisa, que é a estrutura do argumento, que é a estrutura da linguagem, que é a estrutura da própria proposição, daquilo que a gente é capaz de dizer sobre o mundo, tá certo? Tudo bem, gente? Então, só para terminar, eu quero só retomar também, acho que eu não sei se eu já coloquei isso agora nas aulas que vocês já viram, não sei se, mas é uma distinção que eu vou usar bastante daqui para frente, tá? Que é o seguinte: vocês perceberam, né, que nessa exposição que eu tentei fazer para vocês, eu oscilei entre dois campos, dois registros diferentes, tá? Por um lado, eu tentei mostrar para vocês um pouco como é que a gente concretamente pensa, raciocina, argumenta. Tentei mostrar também que a gente costuma fazer isso mal, de um jeito meio viciado, de um jeito meio defeituoso, que pode ser melhorado. Quando eu estava fazendo isso, eu estava descrevendo o nosso pensamento, descrevendo, dizendo como é alguma coisa. Agora, a gente vai começar, e eu já fiz isso na minha exposição também, a gente vai começar a tentar corrigir isso. Não só dizer como é que é, mas dizer como deve ser, qual é o jeito certo, qual é o jeito correto. E a gente, quando diz, então, que, olha, a premissa tem que ser aceita pelos dois interlocutores, pelos dois que estão dialogando, tá? Isso não é uma descrição. Por quê? Porque num diálogo real, muitas vezes, os dois interlocutores não concordam com as
com a premissa do seu interlocutor. O que eu estou fazendo, então, é dizer quais são as regras que deveriam ser seguidas para que a gente tivesse um bom debate. Quais são as normas, que é um termo mais geral para regra, para lei, para critério, para instrução, que a gente tem que seguir para que a gente possa pensar corretamente. Ou seja, qualquer fenômeno da realidade, qualquer investigação sobre qualquer coisa do universo, tem sempre dois aspectos diferentes, que não devem ser confundidos jamais, tá? Embora, é claro, que possam se interrelacionar. Um é o aspecto descritivo, tá? Uma coisa é dizer como é algo, tá? Isso é descrição, quer dizer, isto é assim, o mundo é assim, o mundo é assado. Outra coisa muito diferente que a gente faz em filosofia, que a gente faz em direito, que a gente faz em uma série de disciplinas, não todas, mas em várias delas, é o aspecto ou a abordagem normativa da realidade. A gente não quer dizer só o que a realidade é, mas a gente quer dizer como a realidade deve ser, tá certo? Vejam, por exemplo, o direito brasileiro. O direito brasileiro está tipificado o crime de homicídio, com suas qualificadoras, variantes lá, tá. Bom. Agora, o crime de homicídio, por que tem o crime de homicídio no Código Penal brasileiro? Porque os homens não devem matar os outros. O direito é do domínio normativo. O direito estabelece normas, tá? Agora, pensem na realidade. Tem uma norma, mas qual é a realidade? A norma, ela determina a realidade? Não, a realidade é independente da norma. Apesar de haver uma norma que proíbe as pessoas de matarem as outras, vocês sabem que, infelizmente, as pessoas matam umas às outras, né? Em breve, em algum boteco na periferia do Brasil, duas pessoas vão brigar bêbadas por causa de mulher, uma vai tirar a faca e vai matar a outra, né? Bom, o fato de que haja homicídios no Brasil faz parte do domínio da descrição, do descritivo, da investigação descritiva a respeito dos homicídios. Que o homicídio não deveria acontecer e que, se ele acontecer, ele deve ser punido com tantos anos de reclusão e assim por diante, mais isso, mais aquilo, faz parte do domínio normativo, tá certo? E vejam, um dos grandes problemas que as pessoas têm em relação às humanidades é que elas confundem, principalmente quem vem de fora e olha de fora, é que elas confundem esses dois aspectos. As humanidades, sociologia, economia, psicologia e assim por diante, história, geografia, etc., 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 carregam, muito mais do que as outras disciplinas de outras áreas, os dois aspectos. Elas descrevem uma certa realidade, elas também, às vezes, tentam dizer como deveria ser uma certa realidade. Um estudo sociológico que, por exemplo, mostra que não há saneamento básico na cidade tal, em Guarapuava, em tal e tal região, é descritivo. Se ele fala, olha, com o saneamento básico, a mortalidade infantil diminui tanto, as doenças tais diminuem tanto, a expectativa de vida aumenta tanto, portanto, deveria ter saneamento básico naquele bairro, né? Isso é o domínio normativo. Nas ciências humanas, nas humanidades, na filosofia, na história e assim por diante, esses dois aspectos muitas vezes estão interligados, embora sejam separados, né? E as pessoas que criticam as humanidades muitas vezes veem só um lado, o lado normativo. Eles querem, os filósofos defendem tal coisa, então eles querem que todo mundo faça isso, né? Ou vem só o aspecto descritivo, né? E falar, olha só, eles estão estudando coisas que não deveriam ser estudadas e assim por diante, tá? Bom, afinal, então, o último conceitozinho importante que eu queria apresentar e que a gente vai usar bastante daqui para frente é essa distinção entre descritivo e normativo, tá? E lembre-se, essa distinção entre descritivo e normativo vai ter a ver com aquela distinção entre forma gramatical e forma lógica. Uma coisa é como a gente usa a linguagem, outra coisa é como a gente deveria usar a linguagem e o pensamento, tá certo? E a gente vai tentar, no nosso curso, fazer um percurso desses dois domínios, tá? A gente vai descrever muitas vezes como a linguagem funciona mal e o pensamento funciona mal,
e vamos também descrever como é que a linguagem tem que ser para que ela funcione bem, para que ela nos permita chegar à verdade, ok? Tudo bem, gente? Dúvidas, perguntas, angústias? Queria falar comigo depois da aula. Tudo bem, falamos. Mais alguém, gente? Isso não suscita nenhum tipo de angústia ou de reflexão em vocês? Nada? Bom, então tá. Semana que vem eu vou postar para vocês algumas aulinhas em que eu exploro um pouco essas ideias que a gente viu e apresento também, eu vou ver se eu uso o vídeo que já tinha, como é que ele está, ou se eu faço um outro, algumas regras, tá? Que a gente tem que seguir para que o debate seja possível. Tá? Tudo isso que eu falei aqui hoje, né? De modo mais livre, tá? Ele pode ser sistematizado, tá? Então eu vou apresentar para vocês algumas regras, por exemplo, as regras do Anatol Rapoport sobre caridade hermenêutica, as regras do Van Emerin e do Grothendorst sobre etiqueta argumentativa, tá? Para que a gente possa então construir esse chão comum da discussão, esses pressupostos compartilhados que permitem então o jogo de dar e oferecer razões, de responder às perguntas que envolvem porquês da filosofia. Ok, gente? Então tá bom. Então vamos ficar por aqui, tá? Eu vou sair, encerrar a gravação e eu peço que vocês também se desloguem. Eu vou conversar um pouco com a Cristiane, que queria conversar. Se mais alguém quiser falar comigo em off, tá? Aguarde aí. Os outros eu peço que saiam, então, para que eu possa atender os outros, tá ok? Boa noite, gente. Cuidem-se, se agasalhem, que está frio, não deixem de usar máscara, não se aglomerem, tá? E sejam felizes até semana que vem. Tchau, tchau. Semana que vem não tem, né, professora? Semana que vem é gravação, né? Semana que vem é a gravação. Ah, Aliás, assim, legal. uma coisa, eu estava fazendo uma semana de gravação, uma semana de aulas, tá? Na outra turma que eu tenho, eu já vi que funciona melhor com aula online e eu vou já fazer mais aulas online, menos gravações. Tá? Porque fica no ritmo, né? Pronto, eu Hã? acho, assim, continua o ritmo, né? É. Legal. Então, com eles eu vou fazer isso. Assim, se a gente vê que aqui é melhor a gente se encontrar toda sexta-feira, por mim não tem problema nenhum, né? A gente faz Tá. isso, tá? Mas, em princípio, semana que vem eu vou passar mais material gravado e aí, quando a gente se encontrar, a gente vê se vocês, o que vocês preferem, ok? Também pensem nisso, uma coisa que vocês Tá podem bom. ir pensando. Então, o que eu queria falar com o senhor? Eu sou de São Paulo, né? Tá? Sou da tia... Deixa eu só terminar a gravação. Tchau.